Aham. Beleza. Então, queria falar um pouquinho sobre distúrbios da fixação visual, tá? Que é onde, como se fosse o grande grupo de desordens onde o nistagmo entra. É assim, a gente sabe que movimentos oculares tem muita coisa para a gente falar, então a gente vai separando, né, nesses grupos. A gente chegou a discutir ano passado distúrbios supranucleares, a gente discutiu neuropatias dos nervos oculomotores já, e nistagmo acho que já foi discutido em algum momento também. Mas sempre bom a gente rever esse tema que é muito importante, né? Então, eu botei aqui como alguns objetivos da aula, tentar introduzir os distúrbios da fixação visual, conhecer e classificar cada um, tá? E topografar. É basicamente isso aqui que a gente tem como objetivo no final da aula, saber mais ou menos, principalmente os mais comuns, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a fixação visual, né? Na verdade, ela é classificada como um tipo de movimento ocular, apesar de, na verdade, ela ser uma ausência de movimento ocular. O negócio é que, assim, para a gente conseguir manter os nossos olhos parados e fixos, a gente, na verdade, precisa de uma maquinaria anatômica que a gente não tem nem noção de quão complexa é. Porque os nossos movimentos oculares eles precisam ser muito precisos, né? Isso se dá principalmente por um princípio, que é isso aqui. Isso aqui é uma foto de um fundo de olho, tá? Eu não sei se vocês estão vendo no meu cursor, mas basicamente aqui é o disco óptico, de onde saem os vasos da retina, e aqui a gente tem essa região mais escura, que é a mácula. E dentro da mácula a gente tem uma região que é ainda mais escura, que é a fóvea. E ainda dentro dela a gente tem a fovéola. É essencialmente nessa região mais escura que a gente tem a nossa maior concentração das células fotorreceptoras e é onde a gente tem a nossa visão mais acurada, a nossa visão melhor, quando a gente consegue perceber e distinguir bem cores, e é basicamente aonde a nossa visão central está. Então, se você for ver, o olho já é uma coisa pequena. Dentro do olho, a gente tem o fundo do olho todo. Essa região mais escurinha aqui é onde a gente consegue enxergar melhor. Então, qualquer coisa que a gente está querendo colocar na nossa atenção visual como alvo, na nossa visão, tem que cair dentro dessa área mais escura aqui. E é uma área muito pequena. Então, a gente precisa ter uma maquinaria muito precisa de movimentos para a gente conseguir botar os nossos objetos de interesse bem nessa área aqui, tá? Então, o objetivo de qualquer movimento ocular é sempre manter os objetos aqui. E o objetivo da fixação visual, né, é manter os objetos nessa área. Porque se esses objetos saem dessa área e vão para uma região mais periférica da retina, basicamente a gente começa a ver eles de forma menos acurada, então eles ficam meio borrados, eles tendem a ficar mais escuros também, tá? Porque a gente tem uma população maior de bastonetes em relação a cones nas regiões mais periféricas. E assim, a gente precisa sempre ter os objetos no centro da nossa visão para a gente conseguir ver eles de forma, da melhor forma possível. Tá bom? Vitor, só ressaltando, a gente está conseguindo ver o cursor perfeitamente, tá bom? Se você Ah, quiser, ótimo. fique à vontade. Beleza. Bom, obrigado. E assim, quando a gente tem um distúrbio da fixação visual, a gente não consegue manter os nossos objetos de interesse ali, basicamente o que a gente tem? A gente tem um sintoma, que é o sintoma essencial dos distúrbios da fixação visual, que se chama oscilopsia, que é o quê? A gente vê as coisas se mexendo, porque o olho não está conseguindo ficar fixo, então ele se mexe. E aí, o que acontece? A gente vê o nosso ambiente visual se mexendo. Aqui é um exemplo de um paciente com oscilopsia. Tá? Essa é a sensação que o paciente passa, tá bom? E aí, isso gera diversos problemas. Isso gera dificuldade visual, isso gera tonteira, isso gera desconforto, isso atrapalha muito funcionalmente, porque a visão é um dos nossos principais sentidos, né? Sem a visão, principalmente as pessoas que já estão acostumadas a ela, não conseguem realizar as atividades do dia a dia, tá bom? Então, assim, a fixação visual é isso, esse é o objetivo dela, e para a gente entender todos os distúrbios, entender os nistagmos e as intrusões sacádicas, a gente tem que entender a anatomia que faz os nossos olhos ficarem parados, a anatomia da fixação visual. Então, tem basicamente 4 mecanismos, tá? Eles não são difíceis de entender. E acho que essa talvez seja a parte mais importante da aula para a gente entender a fisiopatologia de tudo que vai ser discutido, porque depois disso vai ser só, tipo, esse tipo de movimento está nessa topografia, ou esse tipo de coisa assim. Mas a fisiopatologia, o entendimento é na anatomia, tá? Então, vamos lá.
O primeiro mecanismo que eu queria falar com vocês, que garante que os nossos olhos fiquem parados nos nossos alvos de interesse, é o retinal sleep. Assim, traduzindo literalmente, seria o escorregar da retina. Como é que isso funciona? Então, a gente sabe, como eu falei ali no slide anterior, que os objetos de interesse eles têm que ficar bem nessa área mais escura, né, na mácula e ainda mais dentro da fóvea. E assim, a gente tem um mecanismo que liga células que vêm direto da retina, células aferentes visuais, com áreas do cerebelo e do tronco cerebral, que o que acontece? Toda vez que o nosso objeto de interesse sai dessa área central da visão, ou seja, ele escorrega na retina, a gente tem mecanismos de correção dos olhos para manter o objeto no alvo, tá? Isso impede que a gente tenha oscilopsia, tá bom? Então, não é de se surpreender que lesões das células visuais aferentes, então, lesões da retina, neuropatias ópticas, doenças do quiasma, possam levar a distúrbios da fixação visual por perda desse mecanismo do escorregar da retina, tá? Isso é um dos mecanismos possíveis. Outro mecanismo são os neurônios omnipause. O que significa? Omni significa tudo e pause significa pausa, tá? Qual é a função desses neurônios? Eles basicamente são neurônios localizados no tronco cerebral, tá? Ali na transição bulbo-pontina. E o que eles fazem? Eles são neurônios que têm função de inibir outros núcleos. Principalmente que núcleos? Os núcleos que geram os movimentos oculares rápidos, sacádicos, que ficam ali na ponte no mesencéfalo, tá? Na ponte são os movimentos horizontais, no mesencéfalo são os movimentos verticais. Sempre bom lembrar isso. Sempre os comandos de movimentos verticais estão no mesencéfalo, porque é onde vivem ali os núcleos do óculo motor e do troclear, que são os nervos que nervam os músculos que movem os olhos para cima e para baixo. E na ponte tendem a ficar os núcleos que controlam os movimentos horizontais, porque é onde vive o abducente, tá? Então, a gente basicamente tem neurônios que se chamam de neurônios explosivos, que são neurônios que estão sempre inibidos, e quando a gente precisa fazer um movimento sacádico, um movimento rápido, eles explodem, eles são desinibidos e eles soltam um impulso rápido que permite a gente fazer esses movimentos, tá? Quem garante essa inibição constante desses neurônios explosivos são esses neurônios omnipause. Se a gente tem lesões deles, então a gente vai ter o quê? Movimentos oculares rápidos, indesejados, tá? São as intrusões sacádicas. A gente vai falar mais sobre isso. Mas é basicamente essa a função deles. Outra parte anatômica importante são os integradores neurais. O que são eles? Tá? Eles são dois núcleos acessórios aos movimentos oculares, mais uma vez, um mais perto da ponte, que vai ajudar nos movimentos horizontais, e outro mais no mesencéfalo, que vai ajudar nos movimentos verticais, que o que eles fazem? Toda vez, o nosso olho, em repouso, ele tende a ir mais ou menos para a posição primária. Isso acontece por a resultante final das forças elásticas dos nossos músculos extraoculares, da nossa gordura orbitária. Então, se a gente soltar tudo, a tendência é o nosso olho ficar mais ou menos em posição primária. Então, se eu estou querendo olhar numa posição excêntrica, né, para fora do centro com os meus olhos, e manter meus olhos ali, eu preciso de uma contração tônica de determinados músculos extraoculares para garantir que o meu olho se mantenha ali e eu não perca aquele alvo que está me fazendo olhar excentricamente da minha visão, tá? Esses integradores neurais, eles são basicamente centros de calculadoras. Eles calculam o quanto de impulso tem que ser mandado para cada músculo para manter o olho nessa posição. Se eles estão lesionados, claramente a gente vai ter distúrbios na mirada excêntrica. Então, o que acontece? Quando eu quero olhar para o lado e manter meus olhos assim, eles não vão conseguir fazer esse cálculo direito e o meu olho vai tender a voltar para a posição primária. E aí eu vou ter que fazer movimentos corretivos para mandar meu olho de volta para a posição excêntrica onde eu quero que eles estejam. Então, normalmente eles geram nistagmos que batem para a direção que você está olhando, tá? E por último, é o sistema vestibulo-ocular. Talvez o mais complexo desses todos, tá? Mas talvez o mais importante. Basicamente, a gente já viu o sistema vestibular em outras aulas na Liga, mas basicamente eu vou falar aqui do reflexo vestibulo-ocular. A gente sabe que existe uma comunicação praticamente direta entre o nosso nervo vestibular e os nossos músculos extraoculares, né? Que o que acontece? Esse é o reflexo mais rápido que a gente tem no nosso corpo humano. É basicamente o reflexo de eu estou olhando para um alvo e eu mexo minha cabeça. E eu tenho que manter meus olhos no alvo, não importa o movimento da minha cabeça.
Isso é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque a gente consegue se movimentar e manter os nossos olhos no alvo. Isso é extremamente importante para caça, para qualquer coisa que a gente precise manter a fixação visual enquanto a gente está mexendo a cabeça. E esse reflexo precisa ser extremamente preciso. Por isso que ele passa por vias altamente mielinizadas no tronco cerebral, e é por isso que, às vezes, lesões, mesmo que sutis, de alguma dessa via, leva a uma sintomatologia muito importante, tá? Basicamente, o sistema vestibular, ele funciona em planos, tá? Ele funciona no plano horizontal, quando eu estou mexendo minha cabeça assim, eu tenho que fazer sempre um movimento contrário dos meus olhos à minha cabeça para eu manter o meu olho no alvo. Vertical, tá? E torsional. Nossos olhos torcem também. Quando eu viro a minha cabeça assim, com a minha orelha em direção ao meu ombro, basicamente o que acontece? Meu olho torce contralateral ao movimento da minha cabeça, meu olho de cima desce, meu olho de baixo sobe. Porque eu tenho que manter tudo numa horizontal que eu tenho, tá? Uma horizontal subjetiva minha, que eu sempre tendo manter os olhos assim. Senão, toda vez que a gente virasse a cabeça, a gente ia ver tudo se virando junto com a cabeça. Isso não acontece, tá? Isso não acontece por causa do reflexo vestibulocular. E aí ele só funciona até um certo ponto. Tanto que se você virar a sua cabeça até um certo ponto, aí você começa a ver as coisas se virando, tá bom? E ele funciona basicamente por comunicação de canais semicirculares e o sistema utricular com os nervos motores oculares. E ele passa pelo tronco cerebral para isso. E a gente vai ver que lesões em qualquer ponto dessa via podem gerar assimetrias do reflexo vestibulocular que levam a nistagmos também. Tá? Então, esses são basicamente os 4 mecanismos que a gente tem. Entendendo isso, a gente entende basicamente todos os distúrbios da fixação visual. Então, essa anatomia por trás talvez seja a coisa que mais vale a pena investir, porque depois disso tudo fica meio intuitivo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente classifica? Você olhou para o paciente, você está vendo que o olho dele não consegue ficar fixo, ele está tendo algum distúrbio da fixação visual. Quais são as possibilidades, né? Então, a gente divide basicamente baseado na velocidade do movimento. Então, se a gente tem movimentos oculares que são muito rápidos, a gente chama isso de fases rápidas. Se a gente tem movimentos que são lentos, a gente chama de fase lenta, tá? Se o movimento ocular só tem fases rápidas, ou seja, só tem movimentos rápidos, a gente chama isso de intrusão sacádica. Sacada é um movimento ocular rápido e ela está intruindo na fixação visual. Então, é uma intrusão sacádica, tá? Se tem alguma fase lenta, a gente chama de nistagmo. E aí o nistagmo ele ainda é classificado em 2 tipos. Ele pode ser em mola ou jerk, tá? Que é quando ele possui uma fase lenta e depois uma fase rápida. Parece uma mola mesmo. Você puxa a mola e depois você solta. Então ela vai lenta e depois ela vai rápido. Ou ele pode ser pendular, quando ele só tem fases lentas, tá? Dica, às vezes você pode ficar na dúvida, será que isso é rápido? Será que isso é lento? Se você consegue acompanhar o olho do paciente, provavelmente isso é uma fase lenta, tá? Porque o nosso movimento de perseguição ocular é um movimento considerado lento. Se você não consegue, se parece que o olho do paciente está se teletransportando, provavelmente isso é uma fase rápida, porque você vai ter que usar fases rápidas para acompanhar o movimento do paciente, tá bom? Então vamos lá. Só para esse conceito aqui é o principal, é a primeira coisa que você tem que pensar. Então, só para tentar consolidar isso, antes de classificar qualquer coisa mais a fundo, vamos tentar ver se a gente consegue dividir o que é intrusão sacádica e o que é nistagmo. Se é nistagmo, ver o que é mola e o que é pendular, tá? Então, esse movimento aqui, por exemplo. Olha aqui, isso. Aqui para a câmera. E agora aqui para o vermelhinho. Vermelhinho aqui. Para cá. Tá vendo o vermelhinho? Tá vendo. Tenta olhar para cá. Olha aqui para cima. Para cima, ó. Tá vendo. Mas olha para o vermelhinho. Tá. Não sei se todo mundo conseguiu notar. Quem quiser participar, fique à vontade, por favor. Mas esse paciente possuía fases rápidas, ele possuía intrusões sacádicas, tá? Ele tinha movimentos rápidos na direção horizontal, que eram inconstantes, era como se fossem explosões, tá bom? Então ele tinha intrusões sacádicas. Agora outro movimento aqui. Então essa paciente claramente tem um movimento que tem um componente lento e um componente rápido. E dá uma impressão de como se tivesse o olho pulando mesmo. Vai uma fase lenta e uma fase rápida. Então, isso é um nistagmo em mola, tá? Um nistagmo em jerk.
tem uma fase lenta seguida de uma fase rápida. Nesse caso, batia para o lado direito. A gente sempre fala que o lado que bate é o lado da fase rápida, porque é o lado que a gente consegue notar melhor, né? Então, se eu estou fazendo assim, provavelmente você vai falar, ele está mexendo para a esquerda, na minha direção, na minha esquerda, né? E é porque a gente sempre nota mais fácil o movimento mais rápido. Então, por convenção, a gente classifica o nistagmo como o movimento da fase rápida, apesar de o movimento patológico ser o da fase lenta, tá? E agora, por último, a gente tem esse movimento aqui. Esse, então, é um movimento que é lento para os dois lados e constante, tá? Ele não tem uma fase rápida. Então, esse é um nistagmo pendular. Como nesse caso, eu botei de propósito isso, porque ele é um nistagmo pendular de baixa amplitude, tá? E aqui é um cuidado, porque ele pode confundir com uma intrusão sacádica. Porque quando ele é de baixa amplitude, às vezes ele tem uma velocidade lenta, mas se ele está baixa amplitude, ele parece estar batendo mais rápido. Então, assim, tem algumas dicas para a gente diferenciar se isso é uma intrusão sacádica ou se isso é um nistagmo pendular. Primeiro, as intrusões ocorrem em explosões, tá? Então, eles são em bursts, eles são inconstantes. Então, prum, bateu, parou, prum, bateu, parou. E elas tendem a ser desencadeadas por algumas coisas específicas. Então, você pedir para o paciente piscar é uma coisa que tende a desencadear uma intrusão sacádica. Você pedir para um paciente fazer movimentos oculares rápidos para um lado e para o outro. Tanto naquele vídeo eu estava falando, olha para cá, depois olha para cá, olha para cima, que isso desencadeia os movimentos, tá? Então, sempre que o movimento é super inconstante, é desencadeado por esse tipo de manobra, isso fala bem mais a favor de intrusão sacádica. Se o movimento é mais constante e não se afeta com esse tipo de manobra, isso fala mais a favor de ser um nistagmo pendular, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos falar só das intrusões sacádicas. Então, a gente já falou mais ou menos para que serve a fixação visual, a gente já falou da anatomia por trás dela, a gente já falou de como a gente classifica. Viu um distúrbio da fixação visual, a primeira classificação se é uma intrusão sacádica ou um nistagmo. Então, vamos falar das intrusões sacádicas. Então, movimentos que só têm fase rápida. O que pode ser? Tá? Basicamente, a gente divide em dois tipos. Os que têm um intervalo e os que não têm. Intervalo de quê? Intervalo entre uma sacada e outra, tá? Então, ele pode ser assim, sem um intervalo, ou ele pode ser assim, tendo intervalos entre os movimentos, tá? Os que têm intervalo são divididos em abalos em onda quadrada e oscilações macrosacádicas. Basicamente, o que são os abalos em onda quadrada? Eles têm esse nome porque quando você faz uma videonistagmografia, eles fazem uma onda quadrada, tá? É basicamente assim, toda vez que você mexe o olho, isso gera, na videonistagmografia, um sinal. Então, se você mexe o olho, por exemplo, para a direita, ele pode ir para cima, e depois você volta, ele vai para baixo. Se você faz isso de forma lenta, ele faz uma onda. Mas se você faz isso rápido e para, ele vai para cima rápido, para, e depois ele volta rápido e para. Então, faz um quadrado na onda. Por isso que eles têm esse nome. Então, é basicamente o movimento, você está no alvo, ele tira rápido e volta. Tá? É uma onda quadrada. E as oscilações macrosacádicas, elas são basicamente um distúrbio de origem cerebelar. Que o que acontece? A gente viu na aula de distúrbios supranucleares, quando a gente tem lesão do cerebelo, isso a gente já sabe também da semiologia, a gente tende a ter hipermetria, né? Principalmente nas lesões de núcleo fastigial. Então, a gente tende a passar do ponto nos movimentos que a gente vai fazer, principalmente nos movimentos trifásicos, tá? Então, é aquele teste clássico que a gente faz com os braços, isso acontece no olho também. O olho também faz o mesmo tipo de movimento. Então, você pode passar do ponto nos movimentos oculares. Isso gera a hipermetria das sacadas. Só que o que acontece? Quando você tem isso bilateral, nos olhos, eles ficam muito desregulados. Por quê? Eu tenho um alvo aqui, aí eu quero olhar, aí eu faço uma hipermetria para cá. Se eu só tenho hipermetria para esse lado, eu consigo ajeitar no próximo movimento. Mas se eu tenho hipermetria para os dois lados, eu fico meio que sambando em volta do alvo até ele conseguir parar, tá? Isso é oscilação macrosacádica, tá? Isso é um tipo de intrusão sacádica. Então, ele só acontece quando você está mudando de mirada. Os sem intervalo intersacádico são o flutter e o opsoclonos. São basicamente movimentos sem intervalo, tá? Que ocorrem em explosões. E o flutter, e os dois têm mais ou menos o mesmo significado fisiopatológico. Tendem a ser relacionados a lesões de neurônios omnipause,
que a gente falou ali na anatomia. A única diferença que tem é que o flutter é só quando ocorrem movimentos horizontais e o opsoclonus é quando ocorrem movimentos para todos os lados. Tá? Vou falar um pouquinho mais a fundo. Então, abalos em onda quadrada. Eles tiram o olho do ponto de fixação, geralmente no ângulo pequeno, e retornam para a posição inicial. Tá? Geralmente, esses pacientes não têm oscilopsia, então isso é um achado de exame. Você está examinando lá e você está vendo que o olho do paciente está se mexendo. Só que ele não se queixa, porque tende a ser um movimento de baixa amplitude. Então, não é o suficiente para gerar oscilopsia. Isso pode ser fisiológico, isso pode acontecer com pessoas de idade avançada. Quem fuma tende a ter mais isso. Então, às vezes, você vê paciente que é tabagista, geralmente mais pesado, você vê os olhos dele mexendo, fazendo vários abalos em onda quadrada. E tem algumas doenças que caracteristicamente dão muito abalo em onda quadrada. As principais são a paralisia supranuclear progressiva, a PSP, e a ataxia de Friedreich, tá? Então, aqui um exemplo de abalo em onda quadrada. Então, o paciente está olhando e você vê que ele vai para o lado, para e volta. Vai para o lado, para e volta. Para o lado, para e volta. Tá? Então, isso é um abalo em onda quadrada. Geralmente tem essa significância clínica. As oscilações macrosacádicas foi aquilo que eu falei. São uma forma grave de uma hipermetria das sacadas. Então, normalmente está relacionado com lesões cerebelares bilaterais. E fazem isso. Fazem movimentos crescendo, decrescendo em torno do alvo. Isso dá muito oscilopsia. Os pacientes ficam muito incapacitados. Eles têm terror de mudar o olhar de um lado para o outro, tá? Então, geralmente, qualquer coisa que leve a doença cerebelar bilateral, e às vezes miastenia graves, a gente não faz mais isso, eu acho que nunca fez no Brasil, mas é uma causa. Então, quando o paciente está com fraqueza extraocular por uma doença de placa, o cerebelo tende a mandar impulsos para as sacadas ficarem mais fortes, porque você não está conseguindo fazer força suficiente no músculo para ele mover rápido, então você vai aumentando a força. Só que aí, quando a gente corrige esse defeito de placa muito rápido, às vezes isso acontece quando você dá anticolinesterásico ou alguma coisa assim, geralmente esse aqui é feito IV e tal, é uma coisa rápida, você corrige rapidamente o distúrbio da placa, só que o seu cérebro precisa de um tempo ainda para se adaptar, o cerebelo para se adaptar, então ele continua fazendo sacadas rápidas, tá? Isso tende a diminuir com o tempo e melhorar. Mas, basicamente, as doenças cerebelares bilaterais são as causas constantes disso. Então, aqui um exemplo. O paciente olha para o lado e o olho dele começa a sambar em volta do alvo, até parar. Aí ele volta, olha para o outro lado, e volta tudo de novo. Tá? Isso é muito incapacitante. Então, sempre lembrar, o cerebelo tem muita implicação em movimento ocular. Se a gente está pensando em cerebelopatia em alguém, o exame não está completo se a gente não examinar os movimentos oculares. Tá bom? Flutter e opsoclonus. Falando dos dois juntos, porque os dois são mais ou menos um contínuo, né? Então, assim, eles são intrusões sacádicas que não têm intervalo entre as sacadas, eles dão muito oscilopsia, tá? A gente chama de flutter quando é só horizontal e opsoclonus quando ocorre em qualquer direção. Geralmente, eles são muito associados com essas encefalites imunomediadas ou infecciosas ou em pós-infecciosas, principalmente que acometem tronco cerebral, então as romboencefalites. E mais alterações tóxico-metabólicas também podem dar esse tipo de movimento. Então, sempre pensar, quando a gente está vendo flutter, quando a gente está vendo opsoclonus, geralmente é mais uma lesão inflamatória ou tóxico-metabólica. Não é tão comum com lesões vasculares, com lesões tumorais, assim, embora possa acontecer, mas é menos comum. Então, aqui um exemplo de flutter. Então, aqui ele está fazendo sacadas para trazer o movimento à tona. Você vê que é um movimento exclusivamente horizontal e é inconstante, né? Ocorrem explosões mesmo. E aqui um exemplo de opsoclonus. Também chamam de olhos dançantes ou sacadomania, vocês vão ver por quê. Finger, camera. Finger, camera. Finger, camera. Look up, camera. Down, camera. Tá? Então é isso, movimentos tanto horizontais quanto verticais, e às vezes os dois acontecem ao mesmo tempo, dando essa característica meio arciforme do movimento. Então é bem interessante, o resultado final é bem chamativo, né? Então,
É isso. Tem um outro tipo de intrusão sacádica que é classificado normalmente como nistagmo, que é chamado de nistagmo voluntário. Esse nome vai mudar, porque ele está mais dentro de intrusão sacádica do que qualquer outra coisa, e é um distúrbio voluntário, assim. Então, normalmente as pessoas usam isso para simular lesões, para simular alterações, ou fazem isso por diversão mesmo, tá? Então, não é incomum você ver uma pessoa que consegue, às vezes, um esforço de convergência, a pessoa consegue fazer um movimento ocular, assim. Wiggle. Eyes open. Stop. Wiggle. Stop. Eyes open. Wiggle. Então você vê que ela consegue fazer isso a comando, é voluntário, tá? Normalmente, então, as pessoas fazem um esforço de convergência e algumas pessoas conseguem gerar esse tipo. É como se fosse aquele tremor quando você está segurando uma coisa com muita força, que você treme, aquele tremor isomérico. É basicamente isso no olho, tá? Então, a grande dica para você perceber isso é você ver que isso normalmente cansa, então isso é bem constante na pessoa, a pessoa não consegue ficar fazendo isso muito tempo. E como a pessoa faz um esforço de convergência, ela tende a fazer miose junto. Então, se fica olhando o olho, você vê que faz miose, isso fala a favor de que essa pessoa está fazendo um esforço de convergência, isso é um distúrbio funcional, tá bom? Então, as intrusões sacádicas são isso, essas são as implicações clínicas. A gente pode entrar nos nistagmos, que eu acho que talvez a parte mais interessante da aula. Então, vamos lá. A gente já falou que os nistagmos eles podem ser classificados de acordo com as fases deles, né? Se só tem fase lenta, a gente chama de nistagmo pendular. Se tem fase lenta seguida de fase rápida, são nistagmo em mola. Então, é basicamente isso aqui, tá? Então, aqui esse relógio de gato está fazendo bem um nistagmo pendular. Você vê que não tem uma direção. Os olhos estão se movendo para os dois lados, mais ou menos na mesma velocidade. Já aqui, isso é claramente um movimento que tem uma fase lenta e uma fase rápida. Você vê que está todo mundo batendo a cabeça para a esquerda, tá? Então é assim que a gente nota. E lembrar que a direção do nistagmo é sempre um movimento que a gente consegue notar melhor, que é a fase rápida. Então está todo mundo mexendo a cabeça para a esquerda, tá? Mas não deixa de ser um nistagmo aqui. O nistagmo foi descrito exatamente com o movimento da cabeça. Nist seria de noite e é como se fossem os cavalos dormindo. Então o cavalo faz assim com a cabeça e ele acorda. Então é basicamente aquilo que a gente está vendo aula, e aí, não de neurologia, de outra coisa, e aí a gente está batendo a cabeça, fazendo assim, e a gente acorda, e é exatamente esse movimento, é um nistagmo, foi descrito assim. E aí o olho faz um movimento parecido com esse, aí recebeu o nome de nistagmo, apesar de nem todo nistagmo ser assim, né? Tem nistagmo pendular também. Mas eles também podem ser classificados de acordo com a origem, de onde está vindo esse nistagmo. E aí é basicamente dividido em 5 origens, tá? O olho é fisiológico, que é que todo mundo tem, vou mostrar. O olho é congênito, ou seja, nasceu com a pessoa, muitas vezes é idiopático, tá? O olho vem do sistema vestibular, que a gente já falou da anatomia nos primeiros slides. O olho vem dos integradores neurais, a gente já falou da anatomia nos primeiros slides. O olho vem do sistema visual aferente, que a gente já falou também nos primeiros slides. E aí, esses aqui, todos esses nistagmos são facilmente diferenciáveis, assim, na semiologia, e cada um vai ter uma implicação específica, porque você vê um nistagmo de padrão vestibular, você já sabe, tem algum lugar da via vestibular que está lesada. Você vê integrador neural, você já sabe, o integrador neural está disfuncionante nesse paciente, você já sabe que isso é tronco cerebral. Se for horizontal, você já sabe que isso é ponto, se for vertical, você já sabe que isso é mesencéfalo. Se for um nistagmo, por exemplo, pendular de sistema visual aferente, você já sabe que isso provavelmente é uma lesão visual. Esse paciente pode estar com uma neuropatia óptica, estar com uma doença da retina, alguma coisa assim. Então, isso é muito útil em termos topográficos. Não tanto em termos etiológicos, né? A etiologia normalmente vem mais com o tempo de evolução, vem com fatores associados, outros exames, mas dessa parte da semiologia, né? Tudo em geral tem que ser muito topográfico. Então, isso é muito bom para a gente topografar a lesão. Pode parecer tudo igual, mas as coisas são diferentes, tá? E vamos ver como é que a gente vai diferenciar. Então, basicamente, o nistagmo fisiológico, que acontece em todo mundo, é um nistagmo optocinético. Então, é aquilo, a gente seguindo objetos na nossa visão e a gente segue até o final e a gente quer voltar ao início. Então, basicamente, a gente está num carro, olhando pela janela, a gente segue aquela árvore, aí volta. Aí a gente segue, volta, segue e volta. Ou a gente está lendo. Quando a gente está lendo, se você olhar uma pessoa lendo um livro, você vê que ela está fazendo um nistagmo. Ela está lendo, então ela lê de forma lenta, ela tem uma fase lenta, enquanto ela está lendo a frase,
E aí, quando ela quer pular para o início da próxima linha, ela faz uma fase rápida. Então, ela está fazendo um nistagmo, totalmente fisiológico. Tá? Então, ele usa uma via de perseguição uniforme e depois uma via de sacada. Isso geralmente é reflexamente mediado. A gente não faz isso voluntariamente. Então, basicamente, nesses contextos aqui, você está vendo cenas visuais que estão se mexendo e os nossos olhos começam a fazer nistagmo optocinético, tá? Provavelmente você não está vendo ninguém, mas se tem alguém olhando para as imagens, vocês estão fazendo nistagmo optocinético agora. Então, é basicamente isso aqui. Então, aqui ele está usando uma faixa listrada, pedindo para o paciente olhar as listras. E aí, o paciente segue a listra, e quando essa lista que ele está seguindo some da área visual dele, ele volta para o início. E ele faz uma sacada. Então, fase lenta, fase rápida, fase lenta, fase rápida. Tá? Então, esse é o nistagmo fisiológico. Vamos falar dos nistagmos vestibulares agora. E esses são os que têm a via anatômica mais complexa por trás. Então, vamos lá. Então, eles resultam de assimetria de tônus vestibular. A gente sabe que o sistema vestibular ele funciona em forma de tônus, né? Então, ele está sempre funcionando se a gente está parado de forma simétrica. Os meus dois lados estão falando, olha, você está parado. Eu estou aqui assim, eu estou aqui assim. Se eu mexo a cabeça, eu ativo um lado e eu inibo o outro. E é isso que faz. Olha, ele está se mexendo, temos que mover os olhos. Tá? Mas se eu tenho uma lesão, isso gera uma assimetria constante. Então é como se eu estivesse constantemente movendo a minha cabeça. E isso resulta o quê? Ele vai falar, olha, ele está mexendo a cabeça. Mas na verdade a nossa cabeça está parada, mas é porque está assimétrico o nosso tônus vestibular. E aí os nossos olhos começam a se mexer como se a gente estivesse mexendo a cabeça. E aí isso resulta o quê? Num movimento lento, geralmente para o lado que está funcionando menos, para o lado que está hipofuncionante. E aí você tem um movimento lento, o nosso córtex olha e fala, e o olho está se mexendo, tem que parar com isso. Ele vai e faz um movimento de correção. E isso gera um nistagmo em mola. Então, todos os nistagmos vestibulares são em mola. Tá? E a direção e a característica que ele aparece vão variar de acordo com aonde no sistema vestibular ele está lesado. E é isso que permite a gente localizar. Tá? Então, a gente já falou que as direções dos planos vestibulares são horizontal, vertical ou torsional. Né? Basicamente, as direções que os nossos olhos se mexem quando a gente mexe a nossa cabeça. Exemplificado aqui, e a gente vai ver. Eles podem ter origem periférica, podem vir dos canais semicirculares, do próprio labirinto ou do nervo vestibular. Aqui, a gente está falando dos canais semicirculares, tá? O labirinto como um todo e o nervo vestibular aqui em cima. Ou eles podem ter origem central. Geralmente, eles vêm do tronco encefálico ou do cerebelo. Por quê? O tronco encefálico é onde passa as vias do reflexo vestibulocular diretas, e a gente sabe que o sistema vestibular e o cerebelo, principalmente a parte ali floco-nodular do cerebelo, tem muita comunicação um com o outro. Então, o cerebelo regula muitos dos movimentos vestibulares. Então, a gente vai ver que, às vezes, diferenciar uma síndrome vestibular de uma síndrome cerebelar, principalmente quando afeta as partes do cerebelo que tem relação com o sistema vestibular, às vezes é até impossível, tá? Então, o mais importante é a gente falar que esse nistagmo tem uma origem central. Então, aqui, as estruturas normalmente relacionadas. Aqui o cerebelo e o tronco cerebral, tá bom? Basicamente, as vias do reflexo vestibulocular, elas chegam pelo nervo vestíbulo coclear, aqui na junção bulbo-pontino. Elas fazem sinapse nos núcleos vestibulares, que a gente tem 4, e elas vão de encontro aos núcleos dos músculos extraoculares. O núcleo do abducente ali na ponte e o núcleo do oculomotor e do troclear no mesencéfalo. Então, esse é um reflexo que passa pelo tronco quase todo. Vai ali do bulbo superior, passa pela ponte e chega até o mesencéfalo. E no meio do caminho ele passa pelo fascículo longitudinal medial para fazer isso. Então, vamos lá. Vamos falar dos nistagmos vestibulares periféricos. Vamos de fora para dentro. Então, o primeiro que eu quero falar tem origem nos canais semicirculares. E o grande exemplo é o nistagmo da vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB. Isso é uma doença basicamente caracterizada por quando cai uma pedrinha, que são as otocônias, que estão no sistema otolítico, que a gente chama, no trículo e no sáculo. Às vezes, uma dessas otocônias cai nos canais semicirculares, que normalmente são estruturas só preenchidas por líquido. E aí, toda vez que a gente se mexe, esse líquido se mexe, né? Porque é igual a gente pegasse um copo com água dentro e mexesse, a água sempre se mexe depois do copo, né?
Então, é nosso osso e a endolinfa se mexendo, assim que funciona. Mas se a gente tem uma pedrinha ali dentro, a gente vê que a pedrinha se mexe ainda depois do líquido. Então, é como se você se mexesse, você detectasse seu movimento, e depois uma pedrinha ainda se mexesse. E aí ela movimenta de novo o líquido. Então, isso gera ilusão de movimento que dura alguns segundos. Então, a clássica queixa desses pacientes é oscilopsia e tonteira relacionada a movimentos da cabeça, que geralmente duram alguns segundos, tá? O nistagmo característico dessa condição é um nistagmo que a gente chama de nistagmo, é um nistagmo provocado. Então, não é um nistagmo espontâneo. O paciente está sentado na sua frente olhando para você, esse nistagmo não vai acontecer. A gente tem que provocar ele com manobras, tá? E disparado, a causa mais comum dessas pedrinhas é VPPB de canal posterior, quando ela cai no canal posterior. Porque a gente está sempre em pé, a gravidade faz ela cair nos canais que são mais para baixo, que é o canal posterior. Isso é 95% dos casos. E a gente tem a manobra de Dixal-Pike, né? Ou a manobra de Semon, que detectam esse tipo de nistagmo. Então, essa é basicamente o teste diagnóstico para VPPB. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo de um paciente passando por um curso de VPPB, com essas queixas de tonteira posicional, oscilopsia posicional, e o médico fazendo a manobra com esse paciente. E aí a gente vai ver que é um nistagmo que bate para cima e ele torce na direção sempre da orelha que está para baixo, tá? Então, a resposta esperada quando você faz uma manobra de Dixal-Pike, quando é uma VPPB de canal posterior, é isso. É um nistagmo upbeat, para cima, né? Bate para cima, upbeat, torsional, tá bom? E, geralmente, como isso é uma coisa que é dependente da gravidade, ele vai passando, porque a pedrinha vai se assentando ali. Tá? Então, vamos lá. Ele deita o paciente, tem uma latência, e aí o olho começa a bater. Você vê que bate para cima e o olho torce também. E aí vai passando. Ele em crescendo, decrescendo. Porque a pedrinha sentou ali. Tá? Então esse é o nistagmo da VPPB. O outro tipo de nistagmo vestibular periférico vem das lesões do nervo vestibular, né, das neuropatias vestibulares ou das labirintopatias unilaterais, tá? As lesões que pegam o labirinto como um todo. Então, a única forma de você diferenciar de forma com confiança mesmo se essa lesão está no nervo vestibular ou no labirinto como um todo é ver se você tem sintomas auditivos. Geralmente, uma neuropatia vestibular pura não dá sintomas auditivos, mas as labirintopatias tendem a dar, tá? Nossa lesão está normalmente aqui. Esse nistagmo, ele é muito importante da gente conhecer. Ele é nistagmo espontâneo, né? Então ele acontece espontaneamente. E o bom dele é que ele sempre acontece da mesma forma. Ele é um nistagmo estereotipado. E não tem nenhum outro nistagmo que seja igual a ele. Então ele é um nistagmo que a gente tem que saber para a gente fazer diagnóstico de falsificação. Porque se não for um nistagmo vestibular periférico e for um nistagmo vestibular, ele vai ser um nistagmo vestibular central. Tá? Então a gente tem que conhecer bem as regras dele. Quais são as regras do nistagmo vestibular periférico espontâneo? 1. Ele é sempre horizontal ou horizonto torsional. Tá? Por quê? Você corta o nervo vestibular daquele lado, cada nervo vestibular é responsável por uma via para cima e uma via para baixo. Elas se anulam. E ele é responsável por detectar os movimentos para aquele lado e a torção para aquele lado. Então isso não se anula. Então isso fica simétrico. Então ele sempre é horizontal ou horizonto torsional, tá? 2. Ele sempre bate para a mesma direção. Por quê? Você está sempre com o mesmo lado, quando você tem uma neuropatia vestibular, você tem sempre o mesmo lado hipofuncionante. Então, essa simetria está sempre constante. Não importa para que direção eu estou olhando, ele sempre vai bater para o mesmo lado. Então, eu estou com, sei lá, o lado hipofuncionante direito. Meu olho vai tender para a direita, eu vou bater para a esquerda, meu nistagmo. Se eu estou olhando para cima, ele está batendo para a esquerda. Se eu estou olhando para a esquerda, ele está batendo para a esquerda. Se eu estou olhando para a direita, ele está batendo para a esquerda. Se eu estou olhando para baixo, ele está batendo para a esquerda. Porque não muda o meu sistema vestibular, tá? Ele piora quando você olha para o lado da fase rápida, tá? Que isso acontece por causa do integrador neural. Então, quando eu olho para o lado que ele bate, ele tende a ser pior, tá? Basicamente assim, de forma didática. O lado patológico é o lado da fase lenta, né? Então, eu estou com uma hipofunção do lado direito. Meu olho vai tender lentamente para o lado direito. Se eu olho para o lado que mais ou menos a lesão quer que eu olhe, ele tende a ficar
mais lento, ele tende a ficar mais tranquilo. Mas se eu olho contra essa direção, ele tende a ficar mais rápido e mais visível, tá? A fisiopatologia para isso o cerebelo vê que você está com nistagmo, vê que você está com oscilopsia, e ele atua no integrador neural, aquele que eu falei que controla ou faz aquele cálculo de manter nosso olho na posição excêntrica. E aí o que ele faz? Ele gera meio que uma disfunção do integrador neural. Para quê? Para quando você olhar para fora, ele gerar um movimento ocular lento para o olho tender a voltar para a posição primária. E quando você olha para o lado da fase lenta, ele meio que se anula com o movimento patológico da disfunção da assimetria vestibular. E aí você consegue ficar com o olho mais ou menos estável, olhando para um lado. E aí isso permite você não ter tanta oscilopsia quando você está olhando para um lado. Mas quando você olha para o outro lado, os dois movimentos se somam e o movimento fica mais intenso. E ele diminui de intensidade com a fixação visual. Por quê? Se você tira a fixação visual, você não tem nenhum objeto para colocar ali na fóvea, na mácula que a gente falou. Então não tem como aquele mecanismo que a gente falou do escorregar da retina, o retinal sleep, atuar meio que compensando pelos movimentos. Toda vez que o alvo sai ali da fóvea, ele fazer um movimento de segurar o olho. Se a gente tira a fixação, você não tem mais isso funcionando. É como se você cortasse o retinal sleep. E aí você vê, por exemplo, você oclui o olho do paciente, faz uma oftalmoscopia, e aí você vê lá o disco óptico, você vê que ele aumenta muito quando a gente tira uma fixação. Mas quando você pede para ele olhar aqui, olha no meu dedo, e vai lá e diminui bastante. Porque essa via do retinal sleep compensa um pouco ele, tá bom? Por isso que a anatomia é muito importante. A anatomia é toda explicada por aqueles 4 mecanismos que eu falei. Então, vamos lá. Esse é o grande exemplo. Então, essa paciente está com nistagmo espontâneo, ele bate para a esquerda, quando ela está olhando para frente. Quando ela olha para cima, ele continua batendo para a esquerda. Ele é só horizontal. Quando ela olha para baixo, ele continua batendo para a esquerda. Quando ela olha para a esquerda, ele fica mais intenso. E quando ela olha para a direita, ele fica mais sutil. Tá? Então, isso é um nistagmo vestibular clássico. Isso é uma paciente com neurite vestibular. Tá bom? Por último, existe um tipo ainda de nistagmo vestibular que é periférico, que ele é meio periférico barra central, tá? Que é quando acontecem lesões no ângulo ponto cerebelar, que você está pegando o nervo vestibular e você está pegando o tronco cerebral ao mesmo tempo. Basicamente é um nistagmo chamado de nistagmo de Bruns, que ele, quando você olha para um lado, ele é rápido, e quando você olha para o outro, ele é super lento. Então ele funciona como um nistagmo periférico quando você olha para um lado e nistagmo central quando você olha para o outro, tá? O lado da lesão geralmente é o lado do movimento mais lento. Então aqui ela tem um nistagmo lento, amplo e lento quando ela olha para a esquerda. E quando ela olha para a direita, você vê um nistagmo que é mais fininho e mais rápido, tá? Que é o nistagmo da lesão periférica. Então essa paciente tinha uma lesão de ângulo ponto cerebelar à esquerda, tá? Geralmente tem 3 causas ali. Lesões expansivas ali no ângulo com ponto cerebelar que levam a isso. Ou é um chivanoma gigante, tá? Ou é uma meningioma, ou é uma metástase. Então, sempre pensar ali, sempre pensar em ângulo ponto cerebelar. Esse nistagmo só acontece com lesões nesse lugar. Então, partindo para os nistagmos vestibulares centrais, tá? Lembrar que as vias se organizam por planos, tá? E aí, no periférico está tudo junto. Mas quando vai para o central, eles precisam se separar. As vias do plano horizontal precisam ir para o núcleo do abducente e as vias dos planos vertical e torsional precisam ir para o óculo motor e para o troclear, né? Então, a gente tem essas vias se separando anatomicamente. Então, as vias que vão para o óculo motor e para o troclear, o que elas fazem? Elas cruzam no tronco e elas caminham pelo fascículo longitudinal medial, bem ali na linha média do tronco cerebral, até chegar no núcleo do terceiro, no núcleo de Carral e no núcleo do quarto. São basicamente aqui. Chega no núcleo vestibular e vai até lá em cima, tá bom? A gente tende a ter, quando a gente tem lesões só de um lado dessa via, nistagmo torsional puro, junto com alguns outros sinais. Você pode ter um skill deviation, que a gente já falou na outra aula. Você pode ter um tilt da vertical visual subjetiva. Você tem um distúrbio do plano de rolamento, basicamente o plano torsional. Você tem uma simetria disso. Quando a gente tem lesões das vias que elas vão mais ou menos horizontais ali para o plano horizontal, que elas saem do núcleo vestibular e vão em direção ao núcleo do abducente, a gente tende a ter um nistagmo que é horizontal puro, tá? Então, são lesões mais ali da junção bulbo-pontina,
mais pontinas baixas. Você não vai ter um nistagmo horizontal para uma lesão mais acima disso. E tende a ser lesões mais dorsolaterais, diferente das lesões que dão nistagmo torsional, que são mais medianas. Aqui só mostrando, então, essa é uma lesão unilateral do tronco, bem perto da linha média, e você vê o paciente com o olho torcendo, tá? Um nistagmo torsional. Grande dica para notar movimentos de torção do olho é você pegar um vasinho da esclera e ver. Então, vou até repetir. Ó, não olhar tanto para a pupila, não olhar tanto para íris, pegar um vasinho da esclera assim e ficar olhando, que aí você vai notar bem o movimento de torção. Tá bom? Ou você faz um fundo de olho e você vê o fundo de olho todo rodando. É sempre bom também. Tá? Aí eu não falei das vias verticais. Por quê? As vias verticais, elas funcionam junto com as vias da torção, tá? Então, a gente sabe mais ou menos que cada lado do sistema vestibular, ele funciona detectando para cima e para baixo. Então, em todo local, esses movimentos se anulam, tá? E eles usam a via da torção. Então, a torção para um lado segue para um lado, a torção para o outro segue para o outro. Então, quando a gente tem uma lesão unilateral dessas vias, que eu mostrei ali, da via da torção, as vias utrículo oculares, você tende a ter como resultante o quê? Você corta o para cima com para baixo, isso se anula, continua sendo detectado pelo outro lado, e você tem como resultante uma simetria só torsional. Então, você tem um nistagmo torsional puro, um skill deviation e tal. Mas aí, quando você tem lesão dos dois lados, as torções se anulam e o para cima e para baixo também se anulam. Então, era para você meio que não ter nenhum movimento ocular residual, porque você anulou para cima e para baixo. Só que aí existe a interação do sistema vestibular com o cerebelo. Por quê? A tendência dos nossos olhos é que a gente tem um viés fisiológico, nossas vias do canal anterior serem mais ativas do que as do posterior. Então, os nossos olhos, eles sempre tendem a ir para cima, se você deixar. Tanto que, o paciente em coma, às vezes, pode ficar com o olho para cima. Quando a gente fecha os olhos com força, a tendência do olho ir para cima, fazer o fenômeno de Bell. Isso acontece por causa desse viés fisiológico, tá? E aí, quem compensa isso é o cerebelo. O cerebelo está constantemente meio que gerando um movimento ocular para baixo para anular esse movimento ocular para cima. Quando a gente tem lesões dessas vias vestibulares de forma bilateral e você acaba com todo esse impulso que viria da via do canal anterior, desse viés fisiológico, o cerebelo não percebe isso. E ele continua gerando um movimento ocular para baixo. E aí, o que a gente tem? A gente tem um movimento ocular lento para baixo, e aí o nosso córtex vê que o nosso olho está mexendo, corrige para cima. A gente faz o nistagmo upbeat. Então, o nistagmo upbeat geralmente está relacionado com lesões de tronco cerebral bilaterais ali na linha média, tá? Então, são lesões mais ou menos nessa região. Vou mostrar para vocês um exemplo. Então, você vê que ela faz um movimento lento para baixo e um movimento rápido para cima. O paciente tinha um AVE mesencefálico, tá? E da mesma forma, a gente pode ter as lesões do cerebelo acabando com esse movimento de correção que ele faz para baixo e meio que deixando o nosso viés fisiológico dos nossos olhos irem para cima solto, né? Então, isso geralmente acontece com lesões cerebelares mais caudais, ou seja, da parte mais baixa do cerebelo, bilaterais, tá? Então, a causa mais comum disso é malformação de Arnold-Chiari. Basicamente, a gente tem um forame magno um pouco mais aberto e hernias tonsilocerebelares ali. E aí isso faz uma lesão cerebelar bilateral mais caudal. Isso é a principal causa de nistagmo downbeat. Por quê? Isso faz lesão do cerebelo e ele não faz mais esse cancelamento. E aí a tendência dos nossos olhos é ficar indo para cima. E aí o córtex tem que fazer um movimento de correção para baixo. Isso gera nistagmo downbeat, nistagmo que bate para baixo. Tá? Então é o caso desse paciente aqui. O nistagmo downbeat, ele piora quando você olha para baixo, ele piora quando você olha para os lados também, tá? E ninguém sabe por que, quando você faz uma convergência, às vezes ele vira um nistagmo upbeat, igual está acontecendo aí. Ninguém sabe por que isso acontece, mas isso acontece em algumas pessoas. Então, você viu, pediu para ela olhar para a ponta aqui, e o nistagmo virou upbeat, tá? Mas assim, olhando para longe, olhando para o lado, olhando para baixo, o nistagmo bate para baixo, tá? Por último, a gente tem uma lesão própria do cerebelo também, de novo aqui, que tem relação com o reflexo vestibulo-ocular. Basicamente, o nosso sistema vestibulo-ocular foi aquilo que eu falei. Movimentos rápidos da cabeça, ele faz movimentos
dos olhos contralateral, na mesma amplitude, na mesma velocidade, para a gente como se não notasse que as coisas estão se mexendo. Só que o que acontece? Quando a gente está fazendo movimentos constantes, se você está numa rotação constante, isso não movimenta mais a endolinfa, isso não movimenta mais aquele líquido dentro da nossa cabeça, porque eu estou rodando em velocidade constante, está tudo em inércia. Então, se eu basicamente fechar meus olhos, eu não consigo saber se eu estou parado ou se eu estou rodando em velocidade constante, tá? Isso é meio que uma falha do nosso organismo, que não é bem uma falha, né? Se você for pensar que a gente está dentro de um planeta que está girando em torno dele mesmo, está girando em torno do Sol, talvez faça sentido a gente não detectar esse tipo de movimento. Mas, de qualquer forma, isso gera uma falha nossa de detectar quando a gente está rodando em torno da gente mesmo em velocidade constante, tá? Só que aí o nosso cerebelo tenta compensar um pouco isso. O que ele faz? Ele armazena um pouco da velocidade quando você começa a rodar e ele vai soltando de forma periódica alguns impulsos, tá? Ninguém sabe por que esses impulsos são cíclicos, geralmente eles ciclam em torno de 2 minutos. E é isso, quando a gente tem lesão dessa estrutura, do nódulo e da úvula do cerebelo, então uma estrutura bem pequenininha do cerebelo, a gente tem uma desregulação desse impulso. E aí o que ele faz? Ele gera movimentos oculares para um lado durante 2 minutos, depois para o outro durante 2 minutos. E a gente faz um nistagmo que ele alterna. Então ele bate para um lado por um tempo, depois ele bate para o outro lado durante mais um tempo. É o que a gente chama de nistagmo alternante, porque ele alterna de lado, periódico, porque ele tem uma periodicidade, tá? Geralmente dentro de 2 minutos. Então é bem aqui o nódulo e a úvula do cerebelo, tá? Então é um nistagmo altamente topográfico para essa região. Então aqui um exemplo. Então ele está com o nistagmo, está batendo para a esquerda. Ele vai diminuir progressivamente, vai passar por um tempo sem nistagmo, depois vai começar a bater para a direita. Uma dica, sempre que você vê um relógio num vídeo de nistagmo, é nistagmo periódico alternante. Não tem porquê você botar um relógio em qualquer outro tipo de nistagmo. Ele vai mostrar um relógio aí no final. E aí isso é uma daquelas coisas que faz às vezes... Aí, 2 minutos, tá? Alternou. E aí isso é uma daquelas coisas que faz às vezes você olhar e você falar, o nistagmo está batendo para a direita. Aí daqui a pouco você volta, não, o nistagmo está batendo para a esquerda agora. Aí você fica na dúvida. Então lembrar, todo paciente com nistagmo, a gente tem que examinar ele por pelo menos 2 minutos. Então isso é uma daquelas regras do exame da semiologia do nistagmo que precisa ser falada, porque a gente pode ver esse tipo de nistagmo. É raro, mas pode acontecer. Tá? Então, só um resuminho dos nistagmos vestibulares centrais. Então, quando a gente tem uma lesão mais dorsolateral ali da junção ponto-bulbar, isso tende a vir como um nistagmo horizontal puro. Quando a gente tem lesões mais perto da linha média do tronco, que só pega um lado, a gente tem um nistagmo torsional puro. Se a gente tem uma lesão perto da linha média que pega dos 2 lados, a gente tende a ter um nistagmo para cima, upbeat. Se a gente tem lesões cerebelares caudais bilaterais, isso tende a ser um nistagmo downbeat. A gente tem lesões do nódulo e da uva cerebelar, nistagmo periódico alternante, tá? Então, eu acho que essa foi a parte mais chatinha, assim, em termos de anatomia. Agora é mais tranquilo, até porque a gente já introduziu esses princípios anatômicos no início. Então, vamos lá, nistagmos de integrador neural. Então, basicamente, eles geram aquele comando, saiu com 2 M, desculpa, só vi agora. O comando da posição dos olhos na mirada excêntrica, tá? Então, quando eu estou olhando para a direita, ele gera um comando de manter a posição. Quais músculos têm que estar contraídos tonicamente, com qual força, para manter meu olho nessa posição fora do centro, tá? A gente tem um para mirada horizontal e um para mirada vertical. O para mirada horizontal é um complexo, tá? É o núcleo vestibular medial / núcleo prepósito hipoglosso. São núcleos ali da transição bulbo-pontino. E para mirada vertical é o núcleo de Carral, tá? É um núcleo mesencefálico. Lembrar que sempre faz sentido isso. Por que o vertical está no mesencéfalo? Porque ele está mais perto do núcleo do óculo motor e do troclear, que são os que fazem movimentos para cima e para baixo. Por que o horizontal está na ponte? Porque está mais perto do núcleo do abducente, que fica na ponte. Cerebelo tem comunicação com ambos, então lesões cerebelares podem dar nistagmos de integrador neural também. Tá? Então, geralmente, as causas são lesões de tronco, lesões de cerebelo, intoxicações ou efeitos adversos de drogas. Então, esses são integradores neurais, são núcleos altamente sensíveis a distúrbios tóxicos,
tá? Então, qualquer droga que você faz, um antidepressivo, um ISRS, um anticonvulsivante, fenitoína faz muito isso, os inibidores de canal de sódio, quase qualquer droga, assim, que tem algum efeito inibitório, ele tende a poder causar um nistagmo de integrador neural, que às vezes gera oscilopsia. O paciente reclama, eu estou olhando muito para o lado, eu vejo as coisas se mexendo um pouco, tá? Fora isso, qualquer lesão de tronco ou de cerebelo que pegue esses integradores neurais pode causar também. Então, isso aqui só mostrando. Aqui é o núcleo prepósito hipoglosso, tá? Ele fica ali, bulbo contínuo, mais baixo, perto do núcleo do abducente. E quando a gente tem lesões dele, a gente tem um nistagmo de manutenção de mirada, ou seja, quando eu quero manter a minha mirada excêntrica, horizontal, para o lado que a pessoa está olhando sempre. Então, olhando para a direita, está batendo para a direita. Olhou para a esquerda, está batendo para a esquerda. Tá? Então, lembrar. Olhou para o lado, quero manter meu olho ali. Se o meu integrador neural está ruim, a tendência do meu olho vai ser voltar para a linha média. E aí o meu córtex vai ter que ficar corrigindo sempre para a direção que eu estou querendo olhar. Tá? A gente tem um núcleo de Carral vertical que vai controlar. Aí tem uma coisa do núcleo de Carral. Geralmente, os movimentos verticais eles estão sempre associados à torção ocular também. Porque são os mesmos músculos que fazem isso, né? A gente tem sempre reto e oblíquo, em cima e embaixo. Dependendo da posição que o nosso olho está, por exemplo, se eu estou olhando no olho direito, se eu estou olhando em direção ao meu nariz, quem vai fazer para cima e para baixo é o oblíquo, vai fazer movimento vertical. Se eu estou olhando para fora, em direção à minha orelha, quem vai fazer para cima e para baixo são os retos, né? Então, dependendo da posição, os mesmos músculos podem ter uma função de torcer ou de fazer o olho para cima ou para baixo. Então, sempre as vias de torção ocular e as vias de movimento vertical estão mais ou menos juntas. Então, quando a gente tem lesão do núcleo de Carral, a gente não tem um movimento só para cima. Ele tende a ter um movimento que a gente chama de hemigangorra, meia gangorra. Por quê? Você tem um movimento em mola, só que você tem uma torção junto. Então, um olho vai meio que para cima e outro para baixo, em mola. Tá? Vou mostrar aqui. Nistagmo e hemigangorra, que a gente chama. Então, aí ela olha para cima e você vê que um olho fica indo para cima, outro indo para baixo. Com uma fase rápida e uma fase lenta. Tá? Isso é altamente específico de lesões do núcleo de Carral. Isso é muito raro. Tá? Então, esses são os nistagmos de integrador neural. Agora, eu queria falar um pouco dos nistagmos de disfunção visual, que são aqueles que eu falei. Eles vão afetar o quê? As vias do escorregar da retina, do retinal sleep. Geralmente, eles acontecem o quê? Quando a gente perde a visão, quando a gente tem uma lesão das vias visuais aferentes, né? Então, vamos lá. Então, são gerados por rompimentos das vias do retinal sleep. Geralmente, eles são pendulares, tá? Então, é aquilo. O alvo saiu um pouco, o olho tenta corrigir, ele fica meio que dando voltas em torno do alvo, assim. Ele não tem uma fase rápida, não tem movimento corretivo, porque a gente não está conseguindo nem detectar, mais ou menos, que tem uma correção para ser feita. Então, ele é pendular, tá? Geralmente, a grande dica é aquele olho ou aqueles olhos tem algum grau de perda visual acompanhando. Então, você vai fazer um teste de acuidade visual com esse paciente, você vai ver que ele tem um grau, ele pode ter uma pupila de Marcus-Gans, se for uma neuropatia óptica, pode ter defeito pupilar relativo aferente, pode ter tudo isso, tá? Eles podem ser desconjugados, então, lógico, né? Você pode ter perda visual em um olho só e não ter no outro, então eles podem ser só de um olho, não do outro. A gente chama de nistagmo conjugado quando acontece nos dois olhos iguais. Desconjugados quando acontece só em um olho, ou pelo menos em um olho de forma diferente do outro. Então, é basicamente isso aqui. É um nistagmo pendular, tá? Num paciente com baixa acuidade visual. O grande exemplo é o nistagmo pendular adquirido. Normalmente vem... o mais comum é de lesões de neuropatia óptica, mas também pode vir de lesões de retina ou lesões maculares, tá? Então, ele não tem fase rápida, ele é pendular, ele dá muita oscilopsia. Então, imagina, você está sempre com o olho mexendo assim. Dá muita oscilopsia. Ele pode ser para qualquer direção, tá? E, geralmente, as causas mais comuns são neuropatia óptica. A gente vê muito paciente com esclerose múltipla que faz uma neurite óptica, às vezes... aquelas neurite ópticas mais atípicas, que você perde muita visão, ou aquelas neuropatias ópticas isquêmicas, que o paciente pode perder a visão e ele fica com um nistagmo pendular ali.
Maculopatias, então maculopatia diabética, o paciente às vezes pode ficar com nistagmo pendular residual, ou retinopatias no geral, tá? Então aqui um exemplo. Então aqui você vê que ele é bem desconjugado, ele acontece só no olho esquerdo, tá? Que foi o olho que essa paciente teve a neuropatia óptica dela. Ele é bem fininho, mas dá para ver que ele é pendular. Isso incomoda demais, tá? Acho que vai mostrar em câmera lenta. Vou mostrar em câmera lenta agora. Você vê que é um movimento constante, bem fininho, tá? E pendular. Você não consegue falar que tem uma direção específica. Outro que pode acontecer é o nistagmo em gangorra, tá? Não confundir com M-gangorra, que é aquele do núcleo de Carral. Esse é em gangorra mesmo, um olho sobe, outro desce de forma pendular, tá? E ele é altamente específico para lesões paracelares, ou seja, perto da célula túrcica ali. Geralmente lesões de quiasma, tá? Então ele é desconjugado, né? Um olho vai para cima, outro olho vai para baixo. E geralmente são lesões ali perto da célula. É muito raro, esse foi o único vídeo que eu achei. This young woman has seesaw nystagmus, and if you look at the eyes, you can probably detect that they're sort of rocking. In other words, the right eye is moving up as the left eye is going down. And when we look at the eyes close up, we'll see a rotary component. Tá, então é basicamente isso. Então ele pode ser só um olho indo para cima e outro para baixo, quanto ele pode ter junto uma torção do olho, tá bom? Então esses são os nistagmos de via visual, né? Nistagmos relacionados à perda visual. Por último, falar de nistagmo congênito, rapidinho, mas isso é uma coisa que a gente vê, assim, relativa frequência, às vezes pedem parecer por causa disso. E aí tem algumas dicas para a gente saber reconhecer, porque nistagmo congênito, às vezes, ele pode simular qualquer padrão de nistagmo adquirido, mas ele tem algumas características específicas que ajudam a gente, tá? Então, existem 3 grandes síndromes de nistagmo congênito. A síndrome de nistagmo infantil, que é a mais comum, que geralmente é um nistagmo espontâneo que a pessoa tem, ela apresenta. Pode ser uma síndrome de nistagmo latente, ou seja, um nistagmo que só acontece quando a gente quebra a fusão, ou seja, a gente oclui um dos olhos do paciente, tá? Isso é um nistagmo latente. Ou pode ser a síndrome de espasmos nútenos, que é uma síndrome pediátrica, geralmente autolimitada, benigna, que cursa não só com nistagmo, né? Como também torcicolo do pescoço e pode ter dificuldade de abdução do olho junto. E tende a ser uma síndrome benigna autolimitada. A gente geralmente não vê isso, quem vê mais é o pessoal da pediatria. Então, assim, grande dica para nistagmo congênito. Esse paciente está com nistagmo lá, o olho dele está pulando, está fazendo tudo, só que ele não se queixa. Ele não tem oscilopsia. Por quê? Esses pacientes, como é congênito, eles nunca fovearam uma imagem na vida deles, nunca ficou presa na fove o alvo que eles queriam. Então, como é que eles aprendem a ver? Eles aprendem a ver durante o pequeno período de tempo que o alvo de interesse passa pela fove enquanto o olho dele está se mexendo, tá? Então, eles têm uma visão como se fossem menos frames por segundo. Então, eles às vezes demoram para perceber mais um estímulo visual, alguma coisa assim, porque eles só enxergam meio que quando o alvo passa pela fóvea. Isso não está acontecendo constantemente, tá? Mas geralmente eles não têm queixa. Então eles podem ter qualquer padrão, pode simular gangorra, pode simular M-gangorra, pode simular qualquer coisa, mas lembrar que eles não dão oscilopsia, tá? Outra característica deles eles estão acontecendo de forma constante. Só que tem uma direção da mirada, uma direção que você coloca o olho do paciente que às vezes ele para, tá? Ninguém sabe por quê, mas acontece isso. E aí isso pode ser usado com prismas e tal no óculos para ajudar o paciente a mexer menos o olho. E geralmente a causa é idiopática, tá? Tende a ter relação familiar, então quem tem na família tende a ter mais chance de ter, mas a gente não tem muito mapeamento genético para isso, a gente não sabe muito exatamente fisiopatologia por trás. Ambliopia pode fazer, e acontece muito em quem tem albinismo, tá? Então é muito ligado ao albinismo. Então, aqui uma síndrome de nistagmo infantil, que foi aquele primeiro exemplo que eu dei de nistagmo pendular. Então, esse é um nistagmo pendular, uma paciente, tá? Ela não tem oscilopsia, e se a gente fosse examinar, eu acho que nesse vídeo não tem isso, provavelmente a gente encontraria um ponto nulo em algum lugar, tá? Mas lembrar, essa paciente está com o olho mexendo assim, se fosse um nistagmo pendular adquirido,
ela ia estar falando, eu estou vendo tudo se mexendo o tempo todo, ela não ia estar conseguindo enxergar nada. Essa paciente aqui, como nistagmo congênito, está praticamente normal, tá? Esse aqui é o nistagmo latente. Então, esse paciente não tem nistagmo quando os dois olhos estão fixando no alvo, mas quando você oclui um dos olhos, você quebra a fusão, surge um nistagmo, tá? Que bate para o olho contra, que bate contra a lateral ao olho que está ocluído. Então, ele bate sempre em direção à orelha. Tá? E aqui é um exemplo de espasmos Newtons. Um bebezinho com movimento ocular nistagmoide. É difícil examinar movimento ocular em bebê, eu imagino, que deve ser muito difícil. E junto disso ele tem um torcicolo da cabeça, ele faz um bobbing da cabeça também. Eles podem ter alguma dificuldade também na abdução dos olhos. Quando ele olha para o lado, dá para ver melhor. As is usually the case, it's much more marked in the AD ducting eye. Então, tá acabando, só vamos fazer um resuminho para acabar. Então, o que são intrusões sacádicas? Geralmente significam lesões dos neurônios omnipause que estão no tronco ou do cerebelo, porque regula eles. Esses movimentos se apresentam só com fases rápidas, tá? Se é um nistagmo, tem fase lenta. O nistagmo pode ser vestibular, que tende a ser um nistagmo em padrão em mola, na direção dos planos vestibulares. Pode ser um nistagmo de integrador neural, que é em mola, sempre na direção para que o paciente está olhando. Então, um nistagmo que pode mudar de direção. E ele sempre ocorre na mirada excêntrica, tá? Quando é por déficit visual, tende a ser um nistagmo pendular e tende a ter perda visual naquele olho. Quando é congênito, lembrar, esse paciente não tem queixo, não tem epilepsia e pode ter um ponto nulo no exame, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar. Espero que eu não tenha passado muito do tempo, porque eu estou sem relógio, mas vou parar aqui o compartilhamento. Muito obrigado, Vitor. Foi incrível, como sempre, essa aula extraordinária, principalmente